Goiás Notícias. Em 5 segundos, Goiás Notícias. Política, esportes, saúde, educação, polícia e direito do consumidor. Notícia do tamanho da verdade. Notícias com credibilidade. Muito bom dia, são 11 horas mais 5 minutos, segunda-feira, 26 de janeiro de 2015. O Goiás Notícias começa agora, comigo, J. Brito, aqui na Goiás FM. Olha o seguinte, no sábado, o programa J. Brito, a Mário Macaco conversou comigo para conceder hoje uma entrevista, né? Para falar sobre alguns boatos, onde dizem que ele estaria ou não com a atual administração de Itapaci. Antes, quero dizer o seguinte, que a Rádio Goiás FM faz essa entrevista com o intuito de informar a comunidade, levar informação a todos que acompanham a Rádio Goiás FM. Mais uma vez, Mário Macaco, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, J. Brito. A gente tem acompanhado durante esse mês de final de dezembro, início de janeiro, um boato muito forte em Itapaci, onde as pessoas comentam muito sobre a possibilidade, a possível ligação do senhor Mário com a atual administração. Podemos dizer o prefeito Francisco Olizetti e o seu filho Lilo, né? A pergunta é o seguinte, que eu já tinha feito para o senhor no sábado. Que ligação o senhor tem, ou teria, o que está acontecendo entre o senhor e a atual administração, em que o pessoal comenta tanto que o senhor estaria participando dessa administração ou tendo uma ligação com essa atual administração? Olha, J. Brito, como eu disse para você no sábado, hoje a situação política de Itapaci, ela é um pouco complicada, porque determinados políticos preferem criar história, criar boatos, criar situações que venham, no entendimento deles, de uma próxima eleição, colher fruto dessas fofocas e desse movimento que eles fazem para tentar vincular o meu nome a pessoas que eu disputei a eleição em 2012, a pessoas que eu combati durante todo esse tempo por não concordar com a forma que eles conduzem o nosso município e também não concordar com a sua atividade política partidária no município. É muito importante que as pessoas de Itapaci entendam. Eu não tenho, entenda e fica sabendo, eu não tenho, nunca tive, não vou ter nenhum tipo de vínculo político com essas pessoas. Eu tenho sim um projeto que eu apresentei em 2012 para a sociedade e que a sociedade itapacina, a maioria, entendeu que o projeto que administra a cidade hoje era melhor e democraticamente escolheu ele para administrar essa cidade. E eu quero deixar claro, de uma só vez, eu quero dizer a toda a população de Itapaci, eu não tenho vínculo com a prefeitura, eu não tenho vínculo político com o seu Olizetti, eu não tenho vínculo político com o Lilo, eu não tenho vínculo político com o Ney da Boa Safra, eu não tenho vínculo político mais com o vereador Iron. Por quê? Por que eu não tenho esse vínculo? Porque eu tenho um vínculo com o povo de Itapaci, com o projeto que eu apresentei. E aqueles que não concordam com esse projeto vão procurar outro caminho político. Eu respeito, mas eu continuo firme ao lado do povo e ao lado daquilo que eu sempre acreditei. Então pode ter certeza que eu não vou decepcionar vocês. Por quê? Porque eu não tenho interesse, mesmo que politicamente fosse aceitado algum tipo de jogo político, eu jamais faria esse jogo, porque eu não quero ser candidato e perder novamente a eleição. Se eu for candidato, eu quero ganhar a eleição. E eu não vou procurar um caminho que eu tenho certeza que é um caminho errado, que eu combati a vida toda. Então, povo itapacino, Mário Macaco continua da mesma forma, com o mesmo pensamento, com a mesma luta. Não tenho compromisso político com essas pessoas, tenho compromisso político com o meu grupo e com a nossa comunidade. Olha, se você quiser fazer alguma pergunta ao senhor Mário, você vai ligar no telefone 3361-1770. As pessoas comentam também, Mário, com relação a que o senhor teria tendo influência em arrumar alguns cargos, ajeitando algumas coisas assim para algumas pessoas na cidade. Isso aconteceu ou não? Olha, J. Brito, eu não tenho nenhum vínculo com essa administração.
Se eu não tenho vínculo com essa administração, como que eu poderia ter influência de arrumar alguma coisa para alguém? Eu nunca entrei dentro do prédio daquela prefeitura. Eu nunca coloquei o pé lá dentro. Eu não tenho uma pessoa ligada a mim naquela prefeitura. Não tenho um filho, não tenho um parente, não tenho um amigo próximo, eu não tenho. Isso é boato, isso é fofoca de pessoas que realmente não têm o que fazer. Não trabalham, não tem o que fazer, infelizmente a gente tem que ficar escutando e convivendo com essas fofocas. Muito bem, agora são 11 horas mais 17 minutos. Nas ruas também está o Vital Rafael com a unidade móvel da Rádio Goiás FM. Mário, uma outra coisa importante que eu precisava perguntar para você, que as pessoas querem saber, com relação aos vereadores. A gente vê que parece que o presidente atual tem já não sei se é um acordo, só sei que a gente vê aproximação muito forte com essa administração por conta do presidente atual, que é o José Carlos Uchinha, né? Uma função aí do vereador de trabalhar em prol do povo, né? Acreditamos que com isso ele achou por bem intermediar alguma coisa que seja bom para as pessoas aqui em Itapacê. Mas eu queria saber de você o seguinte: você tem alguma influência com relação ao presidente da Câmara ou demais vereadores que na época das eleições foram do seu lado? Você tem tido alguma influência, tem feito algum pedido, tem feito alguma ordem para que eles procurassem a administração ou não para conseguir um determinado emprego ou não, benefício para algumas pessoas ou não, Mário? Olha, J. Brito, o vereador ele tem um mandato. O vereador ele faz parte de um poder, que é o poder legislativo, e o vereador tem seus compromissos com a sociedade, com quem votou nele, com quem elegeu ele. E esses vereadores, a gente precisa também entender e respeitar a posição que eles tomam durante ou frente à administração. Eu não tenho influência nenhuma sobre o vereador, porque no grupo que eu pertenço, ele não existe aquela história de cabresto, de fulano mandar em vereador, mandar em... Eu tive um vereador que caminhou comigo durante a campanha inteira, durante 2 anos, e que passou a eleição e me deixou. Foi apoiar um outro projeto. Se eu tivesse influência sobre o vereador, ele estaria comigo. Eu não tenho, eu entendo às vezes que na posição do presidente da Câmara deve haver, não tem como um presidente da Câmara exercer a sua função sem ele ter relação com o Poder Executivo, que é onde analisa os projetos do Executivo, e eu acho que essa relação institucional entre o presidente da Câmara e o Poder Executivo é absolutamente normal. Agora, eu ter influência sobre o vereador, eu não tenho, e não tenho coragem de pedir para que o vereador faça isso ou aquilo. Eu acho que a consciência dele é o guia dele, e o compromisso que ele assumiu com a comunidade, se ele estiver cumprindo bem, ele terá êxito para frente. Se ele não estiver, lá na frente a sociedade vai dar a resposta para ele. Você acompanha o Goiás Notícias pela Rádio Goiás FM. Você pode acompanhar também acessando radiogoiasfm.com.br e clicando lá no link da Rádio Goiás FM de Itapacê. Você me diz que não tem influência, não determina nada com os vereadores, também não tem nenhuma ligação com relação ao prefeito que é atual, né? E por que desses boatos? O que está acontecendo em Itapacê, que é uma onda de boatos? A gente vê que tem determinadas pessoas que o que eles falam dentro da cidade tem mais força do que até um veículo de comunicação, do que um jornalista, do que uma rádio. O que está acontecendo em Itapacê? Olha, J. Brito, o político, para ele estar trilhando um caminho de um projeto que ele escolheu, ele tem que escolher o caminho. Alguns preferem trabalhar, mostrar para a comunidade que tem capacidade, que tem como resolver os problemas da nossa cidade. Outros escolhem o caminho para superar a incompetência que não deu conta de mostrar para a sociedade quando estava no poder administrando 2 milhões de reais por ano, e procura usar todos os seus recursos caluniando, difamando, inventando mentira, inventando fofoca. E esses são profissionais. Eles fazem o que é errado e depois dizem que foi você que fez. Mas esse é o caminho da política de Itapacê. Por isso que temos sofrido muito.
porque não analisamos as coisas da forma que precisa ser analisado. Você não pode pretender ou querer ser um prefeito, ser um vereador, em cima de fofoca, de mentira, de boato, de denigrir as pessoas. Você tem que levar para a sociedade o que de bom você tem para oferecer para ela. O que de bom você fez em 10, 12, 14, 15 anos de mandato, seja de vereador, seja de prefeito, o que de bom. Em que você colaborou durante a sua vida política para que Itapaci não chegasse na posição que está? Não, essas explicações não existem. Existe a explicação de sangrar um político que seja uma ameaça para eles continuar no poder em 2016. E sangrando aos poucos, com fofoca, mentira, porque é o que eles têm para oferecer. Eles não têm outra coisa para oferecer. Infelizmente, o fruto de tudo isso é a situação que o nosso município vive hoje. Eu não vou entrar nesse jogo, de fofoca. Eu prefiro trabalhar, eu prefiro apresentar para a sociedade aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo, aquilo que eu gostaria que a nossa cidade tivesse. Mas, infelizmente, enquanto a sociedade não entender que esses políticos causam mal a ela todos os dias, nós vamos sofrer sempre. Temos uma pessoa na linha que quer fazer uma pergunta ao senhor Mário Macaco. Vamos saber quem é. Alô, bom dia. Bom dia. Quem que está falando? É o Antônio José. Fala da onde, Antônio? Eu falo do setor aeroporto. Pois não, o Mário está te ouvindo, pode fazer a pergunta. Então, eu queria perguntar para o Mário, ele está falando aí que não tem relação nenhuma com o Lilo, mas o Ronaldo Paixão, que é vereador que apoia o Lilo, estava no grupo do Mário Macaco Político, então eu queria que ele explicasse para a sociedade aí qual que é essa relação do Ronaldo com o grupo político do Mário. Ok, obrigado pela participação. Ele perguntou com relação a sua aliança, o seu apoio, então, recebendo esse apoio do Ronaldo Paixão, e já que ele há pouco tempo fazia parte do seu grupo, né, segundo ele, e agora o Ronaldo Paixão faz parte da atual administração. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, Antônio, eu respondo para você com a maior tranquilidade. Eu não tenho vínculo com aquela administração, mas nem por isso eu tenho que deixar de conversar com as pessoas. Eu tenho que deixar de ter qualquer tipo de relação com as pessoas. Quem pode te responder isso mais claramente são os próprios vereadores. Eu não tenho influência sobre vereadores. Agora, a minha posição política, ela é muito clara. Eu não tenho vínculo, mas eu não mando em vereador. Agora, essa relação dos vereadores com a administração, quem tem que responder para a sociedade são os vereadores. Eu jamais pedi para qualquer vereador que fosse contra ou a favor de determinado prefeito que estivesse. O Ney, por exemplo, administrou a cidade por 1 ano e 1 mês. Tudo que o Ney mandou para a Câmara, inclusive coisa que eu não concordava, foi aprovado. Todos os vereadores aprovaram. E eu nunca vi nenhum tipo de indignação com relação a isso. Hoje, por exemplo, a gente está analisando essa relação dos vereadores com o Executivo. Mas vamos aguardar. A Câmara está de recesso. Após a volta desse prefeito, a Câmara não teve nenhuma reunião. Vamos analisar os projetos que vão ser apresentados. Vamos analisar o comportamento de cada vereador. Porque a politicagem, ela não leva ninguém a lugar nenhum. A fofoca não leva ninguém a lugar nenhum. O que precisa é de coisas concretas. Por exemplo, teve projeto na época do prefeito Ney, que eu não concordava, quando ele contratou funcionários de forma irresponsável no final de 2013, e depois mandou um projeto para a Câmara em março, para pagar os professores que ele tinha contratado sem legalidade, e a Câmara aprovou, no meu entendimento, de forma equivocada e errada, para cobrir um erro e uma falta de responsabilidade do Executivo. E isso acontece. Agora, se eles tivessem me ouvido e eu tivesse influência sobre a bancada de vereador que foi eleita comigo na eleição passada, eles jamais teriam aprovado esse projeto. Mas eles são independentes, sabem o que fazem e sabem seus compromissos. E eles é que têm que responder por isso. Agora, a eleição de 2012, ela acabou. Nós temos uma nova eleição em 2016. Esse processo zerou. Você vai ver muitas pessoas que andou comigo 2 anos
dizendo que eu era a melhor opção para Itapaci. E depois, por interesses pessoais, hoje anda dizendo que eu não sou a melhor opção para Itapaci, porque os objetivos dele e o interesse pessoal dele faz com que mude de rumo. Eu não mudo. Isso aí você pode ter certeza que, se Deus me der essa oportunidade, amanhã você vai entender o que eu estou dizendo para você. Eu respeito as pessoas, gosto das coisas corretas, não gosto de coisa errada. Se tem vereador que fez parte comigo, que está fazendo as coisas erradas, a responsabilidade é dele, jamais por minha orientação. Agora, tenho amizade com os vereadores que foram eleitos comigo, com os vereadores que foram eleitos junto com o prefeito que administra a cidade, respeito a posição de cada um deles, mesmo, mas não abro mão do meu ponto de vista e daquilo que eu penso que é correto. Muito bem, agora são 11 horas mais 28 minutos na Goiás FM. Olha, o que eu queria mesmo era ouvir o prefeito Lizete, né? Eu gostaria que, se fosse for do interesse dele, né? Se tiver interesse de vir aqui falar à comunidade, dizer o que pensa, dizer o que está fazendo, o que está acontecendo, seria um prazer para a Rádio Goiás FM levar essa informação à comunidade itapacina. Assim também como o vereador Iron, vereador Chinha e os demais vereadores, o que a gente não vê isso acontecer aqui em Itapaci. Vereador parece que não quer conversa com rádio, não quer conversa com a comunidade. Eles usam outros artifícios para poder chegar até a comunidade. É uma pena que a gente fica aqui tocando uma música de uma nota só, né? Às vezes as pessoas dizem assim, leva só o Mário Macaco para dar entrevista, para conversar na Rádio Goiás FM. Mas eu não sei por que os outros não procuram, né? Não se interessam a falar à comunidade. Depois fica dizendo que a gente só fica tocando uma música de uma nota só, como só o Mário Macaco vem aqui e fala. Mas os microfones da Rádio Goiás FM sempre esteve aberto e sempre estarão abertos aqui para quem quer que seja que tenha interesse de falar. O Vital Rafael está nas ruas de Itapaci com os microfones abertos, já que eles não vêm aqui. A gente levou o microfone até a comunidade para ver se alguém tem interesse de fazer alguma pergunta. Eu vou conversar agora com o Vital Rafael, saber se tem alguém do lado dele. Vital Rafael, bom dia, onde você está? Muito bom dia para você, J. Brito, bom dia ao Mário Macaco, bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Goiás FM, você que está aí acompanhando o Jornal Goiás Notícias. Bom, estou aqui no centro de Itapaci, J. Brito, mais precisamente em frente ao Posto Avenida, aqui em frente ao Primeiro Bar e Lanchonete, né? Nós estamos aqui com a nossa viatura da Rádio Goiás, né? Muita gente aqui ao redor está acompanhando a entrevista do Mário Macaco através do rádio aqui da nossa viatura. Antes de você me chamar, eu conversava com algumas pessoas, né? Infelizmente a comunidade de Itapaci às vezes fica um pouco reprimida nas suas vontades, nos seus desejos de estar se manifestando, né? E muitos não quiseram falar nos microfones, mas obviamente que o assunto entre as rodas de conversas, entre as rodas de amizades aqui em Itapaci, é exatamente esse assunto que você e o Mário Macaco estão abordando a respeito dessa possível, né, dessa tal aliança, se é verdadeiro ou não, entre o Mário Macaco e os membros da atual administração, o que já foi inclusive falado por aí. J. Brito, mas tem uma pergunta sim para o Mário Macaco, que foi trazida para mim agora há pouco por uma dessas pessoas que estava aqui junto comigo. Ele não pediu para que se identificasse. Eu queria retransmitir para você e para que você passasse essa pergunta para o Mário Macaco. Na verdade, a pergunta é sobre o vereador Iron Soldado, que foi inclusive citado por você, citado por eles, citado mais por você aí, né, sabiamente na sua entrevista em relação ao Iron Soldado. O Mário Macaco, como todo mundo sabe, que Iron Soldado foi grande parceiro do Mário Macaco nas últimas eleições, caminharam juntos aí. De uns tempos para cá, vem se ventilando na cidade sobre uma possível candidatura do vereador Iron Soldado para a prefeitura aqui de Itapaci. E essa pessoa diz o seguinte, será que o Mário Macaco não teria brigado com o Iron Soldado por conta desses boatos de uma possível candidatura do Iron Soldado? E se não foi por isso, o porquê, o motivo do desligamento dos dois e o que ele acha dessa possível candidatura do Iron Soldado a prefeito de Itapaci? Essa é uma pergunta de um morador que estava aqui junto comigo, mas que infelizmente não pôde continuar, mas está no seu veículo ouvindo a Rádio Goiás. Eu gostaria que você
transmitisse e que o Mário Macaco respondesse em respeito a esse ouvinte que está com a gente, J. Brito. Muito bem, agora são 11 horas mais 32 minutos. O que a gente vê, né, que as pessoas que acompanham, que vivem, até a minoria, eles tomam lado de acordo com conveniência. Se a coisa tá boa, se o poder tá daquele lado, venta para aquele lado, corre-se para aquele lado. Se o vento muda de lugar, aí muda pro lado de cá, né? Então é difícil a cidade de Tapaci. As pessoas ligam para a gente o tempo todo reclamando, querendo saber, indagando, mas na hora de fazer mesmo as coisas acontecerem, eles ficam com medo. Mário Macaco, você ouviu a pergunta do Vital? Fica à vontade para responder. Olha, Vital, eu vou responder uma situação um pouco complicada, porque eu gostaria de responder para a pessoa que se identificasse, mas eu não tenho nenhuma dificuldade em falar sobre isso. Com relação a minha relação com o vereador Iron Soldado, eu respeito o Iron, não tenho nada pessoal contra ele. Com relação a ele ter saído do grupo político, ter abandonado esse grupo de qual ele fazia parte, ter abandonado um projeto que defendemos junto antes, eu respeito, porque surgiu para ele uma oportunidade na sua forma de ver politicamente, de que ele poderia galgar uma candidatura e administrar a nossa cidade. É um desejo dele, cabe a eu respeitar e tudo. Fui companheiro dele até o último momento, né? Inclusive desse período da presidência da Câmara, ninguém sabe mais do que ele próprio sabe, do companheiro fiel e que eu fui a ele. Agora, ele sim é que tem que responder, se existe que tem que responder, o porquê que ele deixou o grupo. Eu entendo que ele deixou por um direito dele de tentar um trabalho independente, de uma candidatura, e que tem que respeitar, porque esse é um direito de todo mundo. Não é só A ou só B. Eu, por exemplo, estou aqui falando, e daqui 2 anos eu posso não ser candidato. Eu posso apoiar uma pessoa, eu posso mudar de ideia, ou surgir novos nomes. A política ela é dinâmica, ela vai mudando, as pessoas mudam de posição. Você vai ver, por exemplo, pessoas que defenderam o Mário Macaco na campanha toda, dizer o contrário do que ele disse durante 2 anos. Por quê? Porque é um projeto pessoal, é um interesse pessoal, não é um interesse coletivo, e ninguém está pensando na cidade. Eu não. Eu apresentei um projeto, continuo defendendo e vou com ele até o final, até o dia que eu deixar de mexer com política. Tem mais alguém aí? Mais alguma pergunta, Vital? Tem sim, tem muita gente ouvindo aqui, mas ninguém até o momento quer se manifestar, quer fazer nenhuma pergunta mais, além do que esse ouvinte que perguntou sobre o Iron. Mas a gente está aqui, como eu disse, em frente à Primel, em frente aqui ao Posto Avenida. Se alguém quiser vir fazer ainda mais alguma pergunta até o final da entrevista, nós estamos aqui. Mas, pessoal, está todo mundo ouvindo aqui através da viatura da Rádio Goiás. Se alguém quiser se aproximar e fazer a pergunta, estamos aqui na expectativa. Tenho certeza que o seu Mário irá responder. Muito bem, agora são 11 horas mais 35 minutos, você acompanha o Goiás Notícias. Aqui eu vou mudar um pouquinho aqui o rumo dessa nossa conversa. Dona Benedita, ela faz uma pergunta o seguinte, olha, qual o motivo que você deixou de apoiar o partido de Íris para apoiar o partido, ou para apoiar o Marconi, Mário Macaco? Olha, J. Brito, na outra oportunidade que eu tive aqui, eu já respondi essa pergunta, mas eu vou tornar a respondê-la. A gente, quando está na política, a gente não representa a vontade própria da gente. A gente representa um projeto político e uma cidade. Nós temos uma cidade com quase 30 mil habitantes, uma cidade que não pode andar na contramão da política. Ela tem que procurar se acomodar do caminho mais adequado. Quando começamos a apoiar a candidatura do ex-governador Íris Rezende, que foi nos apresentado um projeto para aquela disputa eleitoral. Acreditamos no projeto, foi um projeto bem elaborado e acreditamos que era possível obter sucesso. Mas durante a campanha eleitoral, esse projeto foi se desfazendo. Aquilo que era uma programação para acontecer não acontecia.
E nós temos que ter a responsabilidade que uma cidade que cresce como Itapaci, uma cidade com tantos problemas igual Itapaci, nós não podemos ficar na oposição. Então nós tomamos uma decisão, naquele momento, que foi uma decisão pensando em Itapaci. Porque vocês vão ter oportunidade. Vocês vão ter oportunidade de, nos próximos meses, nesse próximo ano, de vocês ver os frutos que serão colhidos dessa posição que nós tomamos. Nós chegamos num ponto nesse processo eleitoral que era 100% certeza que ele foi inviabilizado, que ele não ia ter sucesso. E nós não poderíamos insistir em uma coisa que ia prejudicar a nossa cidade. Colocamos Itapaci na frente, mudamos a posição, reunimos por 2 oportunidades no Palácio das Esmeraldas, fizemos um acerto em nome de Itapaci, muitas coisas, eu vou falar sobre isso depois, muitas coisas já beneficiaram pessoas de Itapaci com essa mudança e vamos trabalhar e cobrar para que o nosso povo seja beneficiado. Se hoje nós tivéssemos ficado na oposição, a situação de Itapaci seria muito difícil. Muito bem, são 11 horas mais 38 minutos, 11h38. Teve esse ouvinte que fez a pergunta com relação ao Ronaldo Paixão, para resolver de uma vez por todas, ver se a gente consegue colocar na cabeça das pessoas a aproximação do Mário Macaco com o Ronaldo Paixão. Dizem que Ronaldo Paixão seria a ligação entre o Mário Macaco e a atual administração. Isso acontece, Mário? Não, isso não é verdade. O Ronaldo Paixão, ele participou do momento, junto com o nosso grupo, que foi exatamente para beneficiar o vereador Iron, quando pleiteou a presidência da Câmara. Não era possível o Iron ser presidente da Câmara sem que eles fizessem o acordo com o Ronaldo, porque ele precisava de 6 votos e o grupo nosso tinha 5. Então, quem sabe dessa aproximação com o Ronaldo Paixão é o vereador Iron, que na época o Ronaldo foi afastado. Assim, quando o Ronaldo foi afastado, o Iron também foi afastado da Câmara. Houve um empenho por parte do presidente da Câmara em voltar o Ronaldo para a Câmara, em dar validade àquele voto que o elegeu como presidente. Essa foi a única relação que existiu entre o nosso grupo com o Ronaldo, de qual eu participei, que era importante que ele tivesse votando para o Iron, para que o Iron obtivesse sucesso da sua eleição e fosse o presidente da Câmara. Fora disso, não existe nenhuma ligação. E outra coisa, eu não sou homem de pôr intermediário. Quando eu tenho que fazer as coisas, aí eu procuro, corro atrás e faço. Eu não preciso de intermediário. Agora são 11h39, temos mais um ouvinte na linha. Alô, bom dia. Bom dia. Quem está falando? Marina. Marina, fica à vontade, o Mário está te ouvindo. A minha pergunta para o seu Mário é pertinente à educação, porque eu sou muito preocupada com a educação de Itapaci. Eu gostaria de saber qual é o jogo dele por trás da subsecretaria. E a outra pergunta é querendo saber por que é que ele está apoiando a dita Chapa 2, que era do lado do Lilo. Porque ele mesmo está procurando aí pessoas para modular. Ok, Marina, obrigado pela participação. Mário, pode responder. Qual que é o nome dela? Marina, segundo ela. Marina, a respeito da subsecretaria da Educação, não existe nenhum jogo por trás disso. Existe uma situação política que é adotada pelo próprio Palácio das Esmeraldas. Naquela eleição passada, quando o deputado Lincoln TJ foi o deputado mais votado na cidade, coube a ele, junto com os seus companheiros, a substituição da atual secretária, da atual subsecretária da época, que era Giovana, se eu não me engano, e houve a indicação da secretária, que era companheiras deles, política, e que ela ficou até hoje, por sinal fez um belíssimo trabalho, uma pessoa competente. E na época foi trocado, tirada a Giovana e colocado ela. A minha esposa era coordenadora dos programas sociais do governo do estado aqui em Itapaci. Esse grupo foi lá, tirou a minha esposa e colocou simplesmente por quê? Porque é a regra no Palácio
no governo, é a política do próprio governo, diz que o representante de cada município são os deputados mais votados. E esses deputados é que indicam de acordo com a sua conveniência política. Eu não vi naquela época, quando houve a troca, que tiraram a Giovana, que tiraram a Regina, indicou a subsecretária, que digo mais uma vez, uma pessoa competente, que eu respeito, eu não vi indignação do pessoal da educação com relação àquela troca. E hoje parece que uma coisa que é normal na política de Goiás há tantos anos, parece que há uma mudança, como se tivesse mudado. Não, não mudou, ninguém tem nada contra ninguém. Os deputados querem preencher seus espaços no município onde eles representam, e isso é absolutamente normal. Eu não tenho jogo, eu não tenho interesse de ser subsecretário, eu não tenho interesse de assumir cargo, nada. É simplesmente uma questão política e nada mais do que isso. Muito bem, são 11 horas mais 42 minutos. Mais uma vez, vamos para as ruas saber do Vital Rafael se tem alguém querendo fazer pergunta. Vital Rafael, com você. Muito bem, voltamos a falar direto das ruas aqui de Itapaci, Jota Brito. Na verdade, está todo mundo na expectativa aqui, ouvindo atentamente a entrevista aí do Mário Macaco, né? Ele respondendo as questões que a ele são impostas. Eu estou aqui repetindo no Posto Avenida, em frente à Primel. Tem muita gente aqui ouvindo a rádio, mas infelizmente ninguém está querendo deixar a sua pergunta para o Mário, até porque estão atentos ouvindo a entrevista. O pessoal está gostando da entrevista, até porque você pergunta, ele responde, e a gente segue aí com a entrevista com o Mário Macaco, Jota Brito. Muito bem, são 11 horas mais 43 minutos. A gente tem falado muito aqui o nome do Iron, né? Colocar aqui mais uma vez à disposição do vereador, ele que o vereador dos mais votados na última eleição, né? Ao cargo de vereador aqui em Itapaci. Mário, o que a gente tem acompanhado, você é um homem que conversa muito, está sempre nas ruas conversando com as pessoas, né? Sempre procurado em sua residência, e a gente também está sabendo que o senhor tem ajudado muita gente. Eu acredito que às vezes a gente começa a conversar uma coisa, determinado assunto, e muitas das vezes a pessoa entende diferente do que aquilo que a gente passou, né? O que falou. Você acha que, de tanto você conversar na cidade com um e outro, né, indagar sobre a política, sobre a situação de Itapaci, às vezes o senhor é mal entendido naquilo que quer passar para uma determinada pessoa, Mário? Ou é maldade mesmo que as pessoas usam para disseminar esse boato? Quando o Jota Brito é um cidadão comum, que ele não faz parte da política, às vezes a pessoa entende de forma equivocada a mensagem, aquilo que a gente passa. Mas existe a maldade na política também. Agora, o que eu gostaria de dizer, gente, que as pessoas precisam entender. Nós vivemos numa cidade importante. Nós vivemos numa cidade que está arrasada. Nós vivemos numa cidade que está liquidada em todos os sentidos. Se nós juntarmos todos nós para ajudar a cidade, nós somos pouco, perto da quantidade de problemas que essa cidade tem. E nós não podemos concentrar isso em politicagem, em discussão, em coisas sem fundamento. Nós temos que procurar um mecanismo, uma forma de ajudar as pessoas. Eu tenho feito minha parte, e eu espero que todos os políticos façam, porque se nós juntarmos nós todos juntos, ainda é pouco, perto de tantos desafios, tantos problemas que a cidade tem. Agora são 11h45 na Rádio Goiás FM. Chegou aqui mais uma pergunta para o senhor Mário. Olha, tem o seguinte: se o PMDB chamar você para apoiar o partido, você aceitaria? E qual seria a sua reação? Olha, eu tenho um respeito muito grande pelo PMDB, mas eu tenho um partido, eu sou do PTB, eu sou presidente do partido, e eu gostaria muito de ser parceiro, de estar junto com o PMDB, porque é um partido forte, um partido que merece todo o respeito. Mas eu tenho partido, eu tenho que cuidar do meu partido, e gostaria de ter o apoio do PMDB, mas eu sou filiado, sou presidente de um partido. Muito bem, temos mais alguém na linha, vamos saber quem é. Alô, bom dia. Bom dia. Quem está falando? Quem está falando é Marinho. E a outra pergunta é querendo saber por que é que ele está apoiando a dita Chapa 2, que era do lado do Lilo. Marina. Marina? A respeito do seu apoio à Chapa 2.
Olha, Mariana, me desculpa, realmente você me fez essa pergunta, só que você me fez duas, eu respondi uma e a outra ficou sem responder. Quando eu prontifiquei o apoio à Rosane, naquele momento, eu apoiei, porque foi a única pessoa que me procurou. Eu achei interessante o que ela colocou para mim. Eu não poderia apoiar a Chapa 1, que eu não conhecia o projeto da Chapa 1, nunca fui procurado. Inclusive tive a oportunidade de conversar com o Morocil, com algumas pessoas que eram membro e apoiavam a Chapa 1. Eu não tenho nada contra a Chapa 1, nem contra o Fernando. Eu simplesmente não apoiei porque nós não tivemos oportunidade de conversar, de estar junto, de poder discutir. Eu não podia apoiar o que eu não conhecia. Quando você traz isso para o campo político eleitoral das eleições passadas, se eu for pensar com relação à eleição passada, eu não teria apoiado nenhuma das duas, porque todas as duas foram adversários meus, né? Eu acho que todas as duas, Chapa teve um vínculo com a atual administração, inclusive até o final do ano. Por exemplo, o Fernando participava da campanha do seu Lisete, assim como a Rosane participava, assim como os outros membros. Eu simplesmente não tive a oportunidade de apoiar o Fernando, porque eu não tive a oportunidade de conversar com ele. E uma outra coisa, não é verdade que eu tenha escolhido coordenador de nada. Eu não tenho nada com essa administração. Se usam o meu nome, usam indevidamente. Teve uma determinada pessoa que no momento, na cidade, chegou perto de mim e disse para mim: você tem alguém que você quer ajudar na educação? Eu falei: eu não tenho ninguém que eu quero ajudar, porque eu não quero vínculo com essa administração. Agora, procura vocês a fazer justiça com as pessoas que vocês perseguiram, principalmente para a consciência de vocês, porque eu sei de muitas pessoas que me ajudaram e que foram perseguidas pela atual administração. Essa foi a única palavra minha com relação a essa questão que você me perguntou. Se chegar alguma pessoa e dizer para você que eu tenho influência sobre escolha de coordenador, de professor, isso não é verdade. Eu não sou secretário da Educação, não faço parte da administração, não sou funcionário e sou oposição a essa administração que aí está. 11h49, a última pergunta que eu faço agora ao Mário Macaco é o seguinte: o senhor disse que gastou milhões, gastou uma quantia considerável na última eleição em que o senhor foi candidato a prefeito, não é? E a gente vê no decorrer desse período todo, as pessoas mudam para lá, mudam para cá, né? Cada um toma uma decisão de acordo com a conveniência deles, à medida que o vento vai soprando, né? Eu queria que o senhor me falasse dessa experiência que o senhor teve durante essa eleição, o dinheiro que gastou para concorrer a essa eleição, para tentar ser prefeito de Itapaci. Qual experiência, o que o senhor adquiriu com isso? O senhor seria ainda mais uma vez candidato? Gastaria o mesmo que gastou na última eleição? Qual que é o seu pensamento hoje com relação se a eleição fosse, se a inscrição para candidato a prefeito fosse hoje? O senhor seria novamente candidato ou ia repensar o projeto de ser prefeito de Itapaci? Olha, J. Brito, essa questão de gasto em campanha política, ela é muito folclórica, ela é muito fantasiada pelas pessoas. Eu fiz uma campanha, na qual eu disputei passar, uma campanha modesta, minha prestação de conta foi aprovada, está lá os valores que foram gastos, da forma que foram gastos, e é muito abaixo do que as pessoas pensam. O que existe, gente, que a gente precisa entender: quando você faz um projeto para disputar uma eleição, você tem que fazer política por ideal, você tem que querer, você tem que sentir realizado em fazer um projeto, ajudar as pessoas, ajudar a cidade, estar do lado das pessoas que realmente precisam. Quando você não tem esse sentimento de se sentir realizado quando você faz bem para uma pessoa, você não deve mexer com política. Política, prefeitura, só tem uma serventia: fazer o bem às pessoas, criar oportunidade para as pessoas. Lá não é lugar de ganhar dinheiro, lá não é lugar de fazer negócio. Agora, o que me admira muito é que eu sou uma pessoa que tem muita fé. Eu tenho muita fé que as pessoas têm a capacidade de mudar. E hoje, às vezes, eu fico meio indignado o seguinte: pessoas que defendeu esse projeto que está aí,
dia e noite lutando contra eu naquela campanha. E hoje são contra esse projeto. Será que isso que está acontecendo eles descobriram agora? Ou seus interesses foram contrariados e muda de posição? Então existe uma diferença muito grande entre aquele que quer mudança, aquele que quer transformar essa cidade e aquele que quer mostrar a sua contrariedade porque os seus objetivos não foram alcançados. Aí usa o nome dos políticos, coloca os políticos no meio, mas tem gente que hoje, por exemplo, reclama, critica, que se voltar para a administração na mesma condição, em uma semana está elogiando. Então nós precisamos prestar muita atenção nessas críticas. Não pode querer culpar o Mário Macaco porque os seus objetivos não foram alcançados, porque eu não sou nada. Eu sou um cidadão comum igual a você. Eu não sou vereador, eu não fui presidente de Câmara, eu não fui gestor de 2 milhões de reais em 2014, eu não fui gestor de 30 e tantos milhões em 2014, eu não fui nada. O que eu faço é de bom coração, porque eu me realizo. E vou dizer, aproveitar essa oportunidade, J. Brito, e vou dizer, por exemplo, terminou as eleições de governador. Eu fico muito feliz na política quando eu vou na Vila Santana e converso com os meus companheiros, as pessoas que eu tenho ajudado, no setor Almeida, no Jardim Tropical, no setor Aeroporto, no Lago Azul, no setor Ronan, em toda a cidade onde eu tenho serviço prestado. Depois das eleições, governador, eu trouxe para as pessoas 254 cartão da renda cidadã para 254 famílias, isso após as eleições. Eu consegui 17 bolsas universitárias, o primeiro emprego para 26 jovens que já estão trabalhando. Nós conseguimos, para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que eu comuniquei o seu presidente, meu amigo Curió, ontem, uma emenda no valor de 250 mil reais para ajudar ele no sindicato, uma emenda do deputado Célio Silveira. Conseguimos uma emenda para a Associação dos Cavaleiros no valor de 200 mil reais, uma emenda também de Célio Silveira, uma ambulância que o PEU vai receber no mês de março, que é uma emenda do deputado Thales Barreto para o Sindicato dos Trabalhadores. Então, o que importa para mim são essas coisas, é o trabalho, é o que eu faço para as pessoas. Agora, eu fico feliz, às vezes fico contrariado quando estou no meio desses políticos que vivem de fuxico e conversa e não tem resultado, não tem objetividade naquilo que faz. Eu fico feliz quando eu vou para os setores, converso com as pessoas humildes, para as pessoas que sentem que o trabalho do Mário Macaco faz a diferença lá na casa dele, faz a diferença para a família dele, para os filhos dele. Nós temos um ginásio de esporte que estava aqui abandonado, que era um depósito da usina de muitos anos de guardar veneno, guardar as coisas. Nós recuperamos o ginásio, arrumei 30 mil para a associação, reformamos o ginásio, agora reformamos a parte elétrica que eu trouxe semana passada, fio, as lâmpadas, reator, para trocar toda a iluminação do ginásio. É isso que importa, é o trabalho que eu faço com amor para as pessoas mais humildes. E quero dizer, J. Brito, nessa oportunidade, a última vez, eu não tenho vínculo com esses políticos, eu não tenho vínculo com essa administração. E hoje eu se dou por encerrado esse assunto. Eu preciso continuar trabalhando, continuar ajudando as pessoas, que esse é meu objetivo, é o objetivo da minha família, e o restante para mim não tem valor não. Muito bem, são 11h55, quero aqui agradecer a presença do senhor Mário Macaco nos estúdios da Rádio Goiás FM, e sempre eu falo o seguinte, os microfones estarão sempre à sua disposição, como também de todas essas pessoas que nós citamos aqui hoje no Goiás Notícias. Mário, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, J. Brito, por essa oportunidade, quero agradecer a todas as pessoas que ligou, fazendo suas perguntas, e dizer a vocês, tudo podem fazer comigo, pode mentir, pode caluniar, pode fazer o que quiser, mas jamais vai desanimar o Mário Macaco. Continuarei trabalhando e continuarei firme ao lado do povo itapacino. Um abraço a todos e muito obrigado. Mais uma vez, Mário, muito obrigado. Para vocês que acompanharam o Goiás Notícias até agora comigo, J. Brito, também muito obrigado. Agradecer ao Miguel Cacheta, né, que cedeu aqui o período do Resenha Esportiva para a gente poder conversar com o Mário Macaco. Essa entrevista a gente vai colocar na íntegra, tanto no Facebook e também no tvgoiás.net. Para você, aquele abraço e até amanhã com mais uma edição do Goiás Notícias. Goiás.
Goiás FM. ZYV 917, Rádio Goiás FM Itapaci. Seja bem-vindo à nossa estação. Tá na Goiás? Tá bom demais.